Oi, oi, galerinha! Bem-vinda ao canal Nick Silvério. Na aula de hoje de especial de Natal, eu trouxe para vocês panetone. Só que não é panetone, é o panetone, gata, com uma massa maravilhosa que eu utilizo todos os anos e não tinha compartilhado ainda. Então resolvi compartilhar com vocês que vocês me pediram. Uma massa úmida, macia, que você rasga ela, não é aquele panetone que você corta e tá todo quebradiço, desfarelando, uma massa top. Então vamos para a receita. Aí na minha tigela eu vou começar adicionando 2 ovos, esses ovos era médio, tá? Vou adicionar 200 gramas de açúcar refinado e 250 gramas ali de leite e água. Como é que eu fiz? Essa minha jarrinha, ela também marcou 250 ml, deu 250 gramas, 250 ml, tá? Mas é essencial que pesem, porque tem jarrinha minha que já dá diferente. Eu coloquei 125 de água e 125 de leite, para dar aquela economia, né? Ficar uma coisinha mais econômica. Adicionei ali 5 tampinhas de essência de panetone, vai ser a gosto, você vai colocar a quantidade que você quiser de essência. E vou adicionar 15 gramas de fermento biológico seco instantâneo, tá? Então, dou aquela misturada ali, reservo, porque aí a gente vai trabalhar a farinha de trigo. Nesse primeiro momento, eu vou utilizar 550 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? E vou colocar ali um pacotinho de melhorador de farinha. Ele vem 10 gramas e eu vou colocar o pacotinho todo. Esse pacotinho é bem baratinho, aqui eu pago R$ 2. Para que eu utilizo? O melhorador de farinha, ele ajuda no desenvolvimento da sua massa, no aroma, no sabor, na textura, na durabilidade e também ele deixa a sua massa mais clarinha. Fica uma massa top, mas se você não tiver, você consegue fazer sem ele. Eu já fiz várias vezes sem ele, tá? Mas utilizando ele, gente, fica estouro. Então, comecei adicionando a minha farinha. No total dessa receita, a gente vai utilizar 600 gramas de farinha. Mas aqui eu tenho só 550 gramas, porque 50 gramas a gente vai utilizar mais adiante, tá bom? Então, peguei minha colher de pau, vim misturando toda a minha farinha, diluindo tudo muito bem. Depois que eu diluo as minhas 550 gramas aí de farinha de trigo, eu vou colocar um plastiquinho em cima e vou deixar descansar aproximadamente uns 10, 15 minutos, tá? Pra gente poder começar a sovar ela. Então, coloco o plastiquinho ali, deixo uns 15 minutos e pego para sovar. Esse processo você pode fazer na planetária, com aquele gancho, né? Que é próprio para bater massa. Você pode fazer. Eu preferi vir fazer na mão, porque nem todo mundo vai ter planetária. Então, né, a gente faz ali a moda antiga, na raça, na mão, sovando. Então, e eu acho até gostoso, é uma terapia. No começo é meio, dá uma agonia, toda vez eu sinto isso, porque fica aquela massa muito pegajosa na mão, grudando e tal. Nossa, aquela agonia. Mas é só ir sovando que ela vai se soltando. Não coloca mais farinha, gente, ela fica assim mesmo, bem grudenta na mão no começo. Não coloca mais farinha. Então, a gente vai sovando, eu sovei aproximadamente uns 10 minutos, isso mesmo, vai sovando, sovando, sovando. Aí, de abrir ela, coloquei ali 65 gramas de margarina. Essa que eu estou utilizando é com sal, você pode utilizar sem sal também, tá? Então, continuo sovando ali, vocês vão ver que ela vai ficar com uma textura diferente. E aí, a gente vai sovar, sovar, sovar até ela voltar a ficar pegajosa, que aí a gente certificou que a margarina foi tudo bem envolvida ali. Então, vamos continuar sovando. Quando eu faço na planetária, como é que eu faço? Eu adiciono lá e eu deixo batendo um pouco, mas eu sempre finalizo o restante na mão. Eu sempre gosto de finalizar sovando um pouquinho ainda na mão ainda. Então, ali, ó, a gente foi envolvendo toda a margarina, tá vendo? E aí, continua sovando, sovando, sovando. E olha só, ela já voltou a ficar do jeito que ela tava, né? Peguenta, né? Aí agora, nesse momento, a gente vai adicionar aquelas 50 gramas de farinha de trigo que eu falei pra vocês. Embora ela esteja peguenta, tá vendo? Ó, você vai tirando com a espátula, ela sai com muita facilidade. E aí, eu vou adicionar 50 gramas de farinha de trigo e a gente vai continuar sovando. E aí, ela vai ficar com uma textura, não vai ficar tão pegajosa agora, mas ainda ela vai ficar peguenta, porque é a textura dela, vocês vão ver aí, tá? Aí, a gente vai sovando, sempre utilizando a espátula, né, para ir retirando. Eu não fico jogando farinha de trigo ali no balcão, esse balcão é de mármore. Eu não fico jogando
porque resseca a massa, tá? Não precisa colocar nada. Ela vai ficar grudando, mas você vai tirando. Eu nunca coloco farinha de trigo ali para sovar a massa de panetone. E olha só, depois de um bom tempo sovando, depois que eu coloquei a farinha de trigo, fiquei sovando mais uns 5 minutos. Tá vendo como ela já começa a desgrudar com mais facilidade do balcão, ó? Ela já e da mão também. Então o segredo é só sovar, que ela vai desgrudando. Agora eu vou reservar ela novamente mais uns 20 minutos. Depois que eu coloquei a farinha, sovei por mais uns 5 minutos e vou reservar agora por mais 20 minutos. Coloco o plastiquinho. 20 minutos depois, eu pego ela pra gente sovar e finalizar. E olha só, tá vendo? Olha como ela gruda no plástico, mas ela solta com facilidade. Ela fica tipo um elástico, ó. Tá vendo? Agora, vamos sovar novamente. Nesse momento, ela já fica uma massa mais gostosinha de trabalhar, né? Não fica aquela coisa tão peguenta na mão, olha só, tá vendo? Já fica com uma textura linda, maravilhosa. Ela fica uma massa, gente, slime. Pra quem tem filho ou criança, sobrinha aí, sabe aquele slime aquele negócio feito com cola que as crianças brincam? Essa massa fica exatamente com aquela textura. Fica aquela textura de slime, cola. Olha só, tá vendo? Ó? Ela pega na mão, mas ela não gruda, tá vendo? Ela solta, ela fica tipo um elástico, uma cola mesmo. Esse é o resultado dela. Ela fica, tá vendo? Ó, ela fica pegajosa ali no balcão, mas é só você sovar que ela vai soltando. Mas esse é o resultado. Você não vai colocar mais farinha pra deixar ela bem soltinha. É assim que tem que ficar. Depois que eu reservei lá, deixei os 20 minutos e voltei a sovar, eu sovo mais ou menos uns 3, 4, 5 minutinhos e já tá ok. E olha só, a textura dela tem que ficar exatamente assim. Você vai pegar ela, como eu falei pra você, ela é tipo um elástico. Você vai esticar ela, olha só, dá pra você enxergar o seu dedo do outro lado. Esse tem que ficar o resultado da massa. Se você conseguir fazer isso com a sua massa, ela tá ok, tá no ponto certo, correto, estouro. Se você esticar a sua massa e ficar uma massa quebrada, você não conseguir fazer isso, a sua massa não tá no ponto certo. Vai sovando, sovando até você chegar nesse resultado que você vai chegar. E olha só, fica muito top, né? Olha só como que fica, gente. Você enxerga ela estica muito, muito, muito. Ali já tava no ponto, tá vendo? Perceba, como eu falei pra vocês, ó, ela não gruda, ela cola ali, né? Mas não fica aquela coisa cheia de coisa na mão, grudento. Agora a gente vai pesar. Vou colocar ali 200 gramas. O potinho, a forminha de panetone que eu utilizei foi de 250 gramas. Então, eu fui pesando ali 200 gramas de massa, tá bom? Então, fui pesando tudo bonitinho, depois eu fui tirando e colocando, que uma tinha ficado com 220, as outras tinham ficado com menos, aí você vai arrumando. No final ali, eu consegui fazer 5 porções de 200 gramas. Agora, abri ela, coloquei ali 60 gramas de gotas de chocolate e vou sovar um pouquinho, né? Envolver muito bem ali. E olha só como que fica a massa, tá vendo? Ela fica soltando, ela fica meio peguenta assim, elástica, mas top. Aí, eu dou uma ajeitadinha ali, ó. E a gente vai colocar na nossa forminha. Já coloca na nossa forminha, deixa ali reservada ali, ó, de 250 gramas essa forminha. Que aí a gente vai fazer os outros. Agora, eu vou pegar outra porção e vou fazer o de fruta. Eu coloquei 60 gramas de gotas de chocolate. Vou colocar aqui também 60 gramas de frutas. O certo, se tem 200 gramas de massa, seria só 50 gramas de fruta chocolate para bater 250. Só que eu gosto de colocar 60 gramas, que fica, vocês vão ver, fica bem chocolatudo mesmo, fica top. E para quem gosta dessas frutas, eu não sou muito fã dessas frutinhas aí não, mas para quem gosta também fica bem generoso de fruta. Então, reservei ali também e vamos fazer outros. Esse aí eu vou fazer com especiaria, vai ser nozes, castanha e uva passas branca. De branca, gente, só tem um nome, porque o trem é amarelo, tá? Mas você chega lá, assim, no mercadão e tal, aí eu quero uva passas branca. Se você falar, eu quero uva passas amarela, eles vão ficar, oi? Tá? Então, foi essas 3 especiarias ali. Sovei novamente também, tudo bonitinho, tananã, coloquei ali, dei uma arrumadinha. E vamos para o próximo. Esse aí eu vou fazer um misto. Eu vou fazer frutas e chocolate. Daí em diante eu já não pesei, tá? Eu tava colocando a olho mesmo.
a frutas e o chocolate. Então, vai ficar um misto de fruta e chocolate. Mesma coisa, vai sovando ali, ajeitando, envolvendo toda os ingredientes ali, né? As gotas, as frutas na massa, faz a bolinha, coloca ali e reserva. Vamos para o último. Eu vou fazer castanha com chocolate. Ai, gente, tudo de bom, né? Castanha com chocolate. A mesma coisa, eu fui colocando ali a olho mesmo, o chocolate, as castanhas. Vou fazendo a minha trouxinha, mexendo, sovando bem a massa para misturar toda ela. Mistura bem, tá? Sova bastante, senão ela fica só no meio o recheio, tem que ficar por toda ela. E aí, coloquei no potinho também. E olha só, tá o nosso 5 panetone pronto. Gente, essa massa rende demais, né? Vocês viram? 600 gramas, fiz 5 panetone de 250 gramas, olha só. Vamos lá para o processo. Coloco o plastiquinho, reservo, coloco um paninho que tá ali em cima também, eu coloquei depois. Aqui, ó, foi com 30 minutos. Eu gravei pra vocês o processo. Olha como que já tava descansando por 30 minutos. Aqui foi com 1 hora. Olha só, como já tinha dobrado ainda mais. Lindo, né? Tava bem quente, por isso que cresceu bem rápido aqui, porque tava bem quente nesse dia aqui. Pode ver que, olha lá, essa gotinha ali, tá vendo? Tá quase derretendo, porque tava bem calor aqui mesmo. E aí, aqui foi com 1 hora e meia. Olha só, com 1 hora e meia como que estava. Estouro, né? Top. Olha só que lindo, gente. Então, a partir desse momento, eu já levo para o forno 170 graus por 50 minutos. E olha só, que lindo. Douradinho. E o sabor, e o cheirinho de panetone. Ai, que delícia. Maravigold. Olha isso. Agora eu vou cortar para vocês ver o resultado, né? Lógico. Esse daí é o de chocotone, que eu falei para vocês que eu gosto de colocar 60 gramas de chocolate de gotas, né? Para ficar bem generoso. E olha só, gente. Totalmente chocolatudo. Tá vendo? Por todo ele tinha chocolate. Por todo, gente. Tava simplesmente divino. Agora eu vou cortar aqui para vocês ver o de fruta. De fruta também. Pra quem gosta dessas frutinhas, tava top, estouro, que tava cheio de fruta. E olha só, todos eles cortados, ó. Esse é o de frutas, tá? E olha, gente, olha a textura dessa massa. Só de olhar você já vê que é uma massa top. Esse é o chocotone. Esse é com as especiarias lá, nozes, castanha e uva passas branca. O próximo aqui, ó, é o chocolate com frutas, né? O misto. Ó, chocolate com frutas. E o último lá é o chocolate com castanha. Esse aqui é o chocolate com castanha. Tinha chocolate e castanha. Eu consegui fazer, então, 5 panetones de 250 gramas. Na verdade, pesou um pouquinho mais de 250 ali, que eu coloquei mais frutas e mais chocolate. Eu vou deixar aqui na descrição a quantidade que você conseguiria fazer com essa massa, por exemplo, de 500, de 1 quilo, tá? Aí eu coloco a quantidade em gramas que você tem que colocar de massa para conseguir fazer os outros tamanhos, tá bom? E olha só, gente, esse daí é de... Olha a textura dessa... Foca nisso aí, gata. Olha a textura dessa massa. Tá vendo? Fica uma massa assim, igualzinha lá na hora que tava crua. Fica aquela massa elástica aí também, ó. Você consegue, tá vendo? Rasgar a massa. Fica uma massa fofinha, úmida, maravilhosa. Depois que você termina de fazer eles, você embala bonitinho no saco, fecha bem fechadinho, tá? Pra não entrar ar, pra manter ele sempre úmido. Porque se você deixa ele assim, temperatura natural, assim, sem estar embalado, é óbvio que vai ressecar, como qualquer outro pão. Então, assim que eu termino de fazer, eu já embalo tudo e deixo bem embaladinho, gata. E dura semanas ali, bem fofinha. E ó, esse daí, gente, é o de chocotone. Olha isso. Ai, me deu água aqui na boca agora. Foi o que eu mais comi. Ai, que delícia. Olha a textura dessa massa, gente, pelo amor de Deus. Fica estouro, um escândalo, um escândalo. A quantidade de açúcar, gente, a gente utilizou 200 gramas. Você pode utilizar menos se você quiser, eu já fiz com menos. Eu não gosto, às vezes, de muito doce. Ou você pode até utilizar um pouquinho a mais, se você gostar de bem doce, tá? A essência de panetone vai depender da marca que você está utilizando. Às vezes tem umas marcas que é ruinzinha, né? Você tem que colocar bastante para ficar com aquele aroma, aquele sabor de panetone. Aí tem umas marcas que já são mais boas, que aí você nem precisa colocar tanto, tá? Então é só você experimentando lá na hora.
Esse é o de frutas, ó, que eu falei pra vocês, tá vendo? Bem generoso de fruta. Pra quem gosta dessas frutinhas, iria amar. Esse daí é qual? Esse daí é o misto, né? Fruta com chocolate. Gente, olha a textura dessa massa, sem condições. Só façam. Façam que vocês vão estourar no norte, gata. Nunca no Brasil que não vai. É só seguir o passo a passo bonitinho. Não queira colocar um monte de farinha, porque a textura dessa minha massa é ficar uma massa pegajosa mesmo, assim, tipo um elástico, tipo um slime, ok? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gente, vocês vão estourar, porque vocês nunca viram coisa igual, tá? Não esqueça de deixar o seu like. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Fui!